Desde que eu comecei a acompanhar... Não. A tapioca tá atrapalhando, né? O fom tá demais, né? Olha a tapioca! E aí, amigos do esporte, beleza? Aqui é o Rafael Simões e você está no Juice Bet. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, clica aqui que a gente vai te direcionar para ele. Aí você pode assistir agora ou a hora que você entender. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o nosso assunto. Bom, quando eu comecei a acompanhar a NFL, eu tinha dificuldade de entender como é que funciona o sistema de tabela do campeonato. Porque eu comecei a perceber que alguns times não iam se enfrentar na temporada regular. Talvez só se enfrentariam no Super Bowl. E aí eu falei, caramba, como é que funciona? Se você também tem essa dúvida, vem comigo que a gente vai esclarecer tudo para vocês. É o vídeo definitivo sobre como entender a temporada da NFL. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que são 32 times, 16 para cada lado, 16 na AFC e 16 na NFC, tudo bem? Dentro das conferências existem 4 divisões, a Norte, Sul, Leste e Oeste. E aqui vale uma observação. Diferente do que entendemos aqui no país, onde as divisões significam níveis hierárquicos, para a NFL isso não acontece. As divisões são equivalentes aos grupos aqui. Então todas as divisões elas estão no mesmo nível, só que elas são grupos diferentes. Vamos entender agora a quantidade de jogos e o tempo que dura a temporada regular, que é a fase de grupos da NFL. A temporada regular, ela dura 17 semanas e cada time faz 16 jogos. Bom, por que não bate? Porque na realidade existe o que a gente chama de bye week, que é uma semana de descanso. Essa semana acontece entre as semanas 4 e 12 e todos os times obrigatoriamente têm essa semana para descansar e não jogar. Bom, então vamos entender agora os critérios para montar a tabela da temporada regular. São 4. O primeiro critério são jogos dentro da divisão. Como eu falei anteriormente, as divisões são compostas por 4 times, que eles vão se enfrentar em jogos de ida e volta, que é um jogo em casa e um jogo na casa do adversário, somando 6 partidas. Saúde. Critério 2. Nesse critério, os times vão enfrentar uma outra divisão na mesma conferência. Então, por exemplo, os times da divisão Norte vão enfrentar os times da divisão Sul em 4 partidas, 2 dentro de casa e 2 fora de casa. Nesse critério, há uma rotação de 3 anos. Então, por exemplo, eu sou da divisão Norte, eu vou enfrentar a divisão Sul esse ano. No ano seguinte, eu vou enfrentar a divisão Leste, depois a divisão Oeste, e só no terceiro ano que eu vou voltar a enfrentar aquela primeira divisão. Critério número 3. Esse critério é muito similar ao critério anterior, porém ele é feito pela conferência diferente, ou seja, eu vou enfrentar uma divisão da outra conferência e o critério é igual com relação à rotação das divisões que eu vou enfrentar. Se eu sou da divisão Norte, estou enfrentando a divisão Norte da outra conferência esse ano, no ano seguinte será da Sul e assim por diante. Quarto e último critério para entender e formar a temporada regular. Para os últimos 2 jogos, eu preciso lembrar como é que foi a temporada anterior. E agora, é assim, sobraram 2 divisões dentro da sua conferência que você não vai enfrentar. Supondo que você está falando, se você é da divisão Norte, está enfrentando a divisão Sul. Então sobra a divisão Leste e a divisão Oeste. Na temporada anterior, imaginando que você ficou em primeiro lugar, sobram 2 conferências para você enfrentar. Você vai pegar os times que na temporada anterior ficaram na mesma posição que você em suas respectivas divisões. Bom, então só para fechar a nossa conta, no primeiro critério nós somamos 6 jogos, no segundo critério nós somamos mais 4 jogos, no terceiro critério mais 4 jogos e no quarto critério nós somamos 2 jogos que fecham os 16 jogos da temporada regular. Bom, vamos entender agora como funcionam os playoffs. Basicamente os playoffs... Patolino. Bom, vamos entender agora como funcionam os playoffs. Dos 32 times, são selecionados 12
para a pós-temporada. Os playoffs eles acontecem em mata-mata, jogos únicos onde quem perder está eliminado. Para saber como é que funciona o chaveamento, é extremamente importante a gente analisar a tabela inteira da competição. Para você entender como funciona, os números de 1 a 4 são posicionados pelos campeões de divisão, que você vai colocá-los em 1, 2, 3 e 4 de acordo com a sua tabela geral da competição. Quem tiver melhor rendimento, mais vitórias do que derrotas, está mais bem posicionado no ranking. Para terminar de montar os 6 classificados, é importante entender esse critériozinho aqui. Já sabemos do 1 ao 4, falta o 5 e o 6. O 5 e o 6, a gente vai pegar aquela tabela geral da competição por conferência e vai pegar os melhores colocados que não são campeões de divisão. E aí vai pegar o quinto e o sexto e fecham os 6 classificados para os playoffs. Os números 1 e 2 são os cabeças de chave, ou seja, eles não jogam na primeira semana dos playoffs. Eles vão esperar o resultado da partida do Wild Card, que é uma espécie de repescagem. Bom, o critério de confronto agora se dá pelo melhor com o pior. Ou seja, o terceiro colocado enfrenta o sexto, o quarto colocado enfrenta o quinto. O local da partida é sempre na casa do time mais bem ranqueado, ou seja, sempre vai ser na casa dos números mais baixos, 1, 2, 3 e 4 normalmente, dependendo de como for a classificação. Passados os jogos de Wild Card, nós vamos para a Divisional Round, que é uma espécie de semifinal, onde os times número 1 e 2 vão enfrentar os times que se classificaram e o chaveamento vai ser de acordo com o ranqueamento. Então, por exemplo, se classificou o 4 e o 6, então o 4 vai enfrentar o time número 2 e o 6 vai enfrentar o time número 1. Os vencedores dessa partida jogam a final de conferência. Essa final de conferência também segue o mesmo critério. A partida será jogada na casa do time mais bem ranqueado. Bom, agora vamos para o grande finale da temporada, que é o Super Bowl. Aqui vale uma observação muito legal. Não existe final do Super Bowl. O Super Bowl é a final. Ela é o grande espetáculo que acontece em todo final de temporada. O Super Bowl, ele não é nada mais, nada menos do que o confronto entre o campeão da NFC com o campeão da AFC. Eles se enfrentam numa partida que não tem mandante, ou seja, essa partida é num lugar pré-definido pela liga. Esse ano, na temporada que acaba dia 2 de fevereiro de 2020, vai ser no Hard Rock Stadium, que é a casa do Miami Dolphins. E aqui vai uma curiosidade antes da gente encerrar o vídeo de hoje. Se a gente for olhar historicamente nas 53 edições que houveram dessa partida até hoje, nunca o dono do estádio pré-definido lá no começo da temporada chegou ao Super Bowl. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de dar o like e deixar o seu comentário. Se tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse, pode deixar aqui também na barra que a gente lê, tá ok? Então é isso, eu sou o Rafael Simões e esse foi o Joyce Bet. Valeu! Quer que faça de novo, né? Tô vendo no teu olhar que tu quer que eu faça de novo. A bateria dá pra mais uma? Dá pra mais uma. Então eu vou fazer.